Bom dia, sexto ano. Estamos aí já sem Premier League, sem Copa do Nordeste, sem Campeonato Brasileiro. Não vamos ficar sem a aula do Paulo, beleza? Vamos aí assistir a nossa aula de Revolução Industrial, nossa primeira aula pós-férias, beleza? Nossa primeira aula é a EAD. Eu tenho certeza que todos os professores já explicaram para vocês como é que está a situação, vocês também já estão cientes. Eu vou utilizar um slide que eu tinha deixado num fórum do Facebook que a gente tinha criado antes das férias, tá? E se vocês quiserem entrar, ou se vocês quiserem esse slide, é só falarem comigo. Mas quem quiser acompanhar também o conteúdo direitinho, é o mesmo conteúdo do capítulo 3 do livro de vocês, certo? Revolução Industrial, beleza? Vamos seguir aí, vamos tentar deixar essa aula dinâmica e um pouquinho mais acelerada, porque depois eu vou estar ao vivo com vocês tirando as dúvidas necessárias, tá? A gente vai conversar sobre Revolução Industrial, lembrando a vocês que as nossas aulas antigas foram sobre, a gente estava falando sobre Brasil, tá? História do Brasil, sobre a mineração e sociedade mineradora, e a gente tinha discutido a revolta de Beckman e outros assuntos, né? Lembrando a vocês que durante esse período aí, durante esses séculos, século XVI, etc., século XVII, por aí, o mundo estava saindo da Idade Média, né? Então a gente não tinha o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. A gente passou a ter esse desenvolvimento tecnológico e essas tecnologias que usamos hoje a partir do momento da Revolução Industrial, beleza? Que aconteceu exclusivamente a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, tá? A gente vai ver aí depois que vão existir outras revoluções industriais, certo? Mas elas vão abarcar toda a Europa e todos os continentes. Essa primeira Revolução Industrial, ela é exclusivamente da Inglaterra, beleza? A gente vai ver os motivos do porquê que a Inglaterra reuniu esses fatores para desenvolver a primeira Revolução Industrial. Então vamos passar aí nosso slide, a gente vai ver aí do artesanato à maquinofatura, né? O artesanato é justamente o processo de trabalho, o processo de criação com as mãos, né? Que as pessoas faziam criando com suas próprias mãos. E isso vai até a maquinofatura, que é justamente o processo de criação a partir de máquinas, tá? Então a gente já vai entender aí que Revolução Industrial tem a ver com o desenvolvimento de máquinas, tá? Mais exclusivamente tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo e o desenvolvimento de empresas, beleza? Então a gente vai ver aí. No artesanato, todos os produtos, todos os objetos, eles eram feitos pela mesma pessoa, certo? A mesma pessoa ia na floresta, arrancava a árvore, que era a matéria-prima para fazer, sei lá, a mesa, por exemplo, a cadeira, e ele mesmo produzia, ele participava de todo o processo de produção. Ele retirava a matéria-prima, que fosse a árvore, fosse o que seja, ele lapidava essa madeira até chegar ao objeto que ele queria. Tudo feito pela mesma pessoa, certo? Então, portanto, como era feita pela mesma pessoa e como era ele quem procurava era ele quem participava de todo o processo de produção, então a gente vai dizer então que o artesão é dono da matéria-prima e das ferramentas para a construção desse objeto, certo? O artesão é dono da matéria-prima e das ferramentas, beleza? Além disso, ele também conhece todos os processos de produção. Por quê? Porque ele vai retirar a matéria-prima, ele vai pegar a madeira, ele vai transformar essa madeira em algum objeto, certo? Então ele vai fazer tudo o que o objeto, ele vai participar de todos os processos de produção, então ele vai saber tudo o que é feito durante esse processo. Cada processo de construção desse objeto, ele vai estar ciente do que é feito. A gente vai ver depois, no futuro, que com a divisão do trabalho, existe um setor para fazer determinadas coisas. Então, o cara que trabalha na mesma empresa, hoje em dia, ele não tem noção do que é que se produz no final da sua empresa, por causa da sua escala de produção, certo? No entanto, no passado, quando o trabalho ainda era artesanal, o artesão, ele conhecia todo o processo de produção. Entendido? Além do mais, as oficinas ficavam na sua própria casa, tá? Ele retirava esse objeto, levava para sua própria casa e ele mesmo construía lá dentro da sua casa o seu objeto para vender, beleza? Entendido até aí, né? Vamos seguir. Porém, no século XV, tá? Isso vai começar a mudar. Por quê? Porque vai começar a surgir a manufatura, certo? Então a gente vai sair do artesanato e vai para a manufatura, beleza? Por que isso vai acontecer? Lembrando aí que justamente durante esse período, né, durante esse período histórico do século XV, século XVI, etc., são os momentos em que os países europeus estão migrando e estão colonizando outros territórios africanos, certo? A gente vai ver aqui no século XV, Portugal, por exemplo, vai chegar aqui nas Américas,
os espanhóis também vão chegar nas Américas de forma geral, certo? No entanto, durante esse processo, durante esses anos, o país mais poderoso, a principal força econômica do período era a Inglaterra, certo? Era conhecida como Rainha dos Mares, porque ela tinha o Reino Unido, de forma geral, a Grã-Bretanha, ela está lá na Europa, mas ela tem uma posição geográfica privilegiada, porque ela é uma ilha, certo? Lembrando aí que por ser uma ilha, ela vai ter que, para poder chegar em outros continentes, chegar na França, mesmo que está na Europa também, vai precisar atravessar o mar, certo? Então eles sempre desenvolveram uma cultura navegadora, certo? Por isso que nesse período ela é conhecida como Rainha dos Mares, porque ela era muito forte politicamente e tinha uma marinha também muito forte, certo? Então as grandes navegações, que é justamente esse processo, por exemplo, do qual a Europa, do qual a Espanha e Portugal acabaram chegando aqui na América, esse período é conhecido como grandes navegações. É justamente esse período que vai aumentar o número de produtos produtos europeus que vão chegar em outros continentes, certo? São as grandes navegações que vão possibilitar isso. Então, os negociantes, os comerciantes vão começar a reunir trabalhadores em oficinas, certo? E começar a oferecer a matéria-prima e remuneração para eles. O que isso quer dizer? Antes, no artesanato, quem procurava matéria-prima era o próprio artesão, certo? Só que com o desenvolvimento aí das grandes navegações, a gente está precisando de mais produtos para se vender para mais pessoas, em uma escala um pouco maior, certo? Então, os negociantes que tinham capital acumulado, eles vão começar a reunir alguns trabalhadores, alguns desses artesãos em algumas oficinas, tá? Eles vão montar as oficinas e aí eles vão começar a se reunir nesse período para poder aumentar a escala de produção, certo? E aí lembrando que quando isso vai acontecer, quando esse cara vai juntar esse pessoal em uma oficina, ele vai passar a ser o dono da produção, ele que vai ser o dono. Então vai deixar de ser o artesão o dono do seu produto e vai passar a ter um outro dono, certo? O negociante, o comerciante no caso vai ser o novo dono, certo? É aí que vai surgir o capitalismo, certo? Aí está começando a surgir os donos do meio de produção, que são os burgueses, beleza? E também é por esse motivo que vai surgir a divisão do trabalho. Como eu falei para vocês, no artesanato, o artesão ele conhecia todos os processos de produção, desde a matéria-prima até o produto final. Com a divisão do trabalho, com a montagem de oficinas e um grupo maior se fixando para poder trabalhar junto com o negociante, cada um vai ser responsável por montar alguma coisa. Por esse motivo vai surgir a divisão do trabalho. E o cara que por exemplo, vai ficar um cara responsável por buscar matéria-prima, certo? Esse cara que vai ser responsável por buscar matéria-prima, ele vai buscar só matéria-prima, ele só vai trazer madeira, por exemplo. Só vai trazer madeira e levar para a oficina, depois vai embora, vai buscar mais madeira, vai trazer para a oficina, depois vai voltar para buscar mais madeira, vai botar na oficina, depois vai voltar para buscar mais madeira e vai botar na oficina. Esse é o processo normal que vai acontecer. Por isso ele não vai saber o que vai ser feito finalmente quando o produto estiver pronto, beleza? Então, por que a Inglaterra especificamente vai reunir todos os fatores para a Revolução Industrial de fato acontecer? A Inglaterra possui um capital acumulado, certo? Como esse desenvolvimento das grandes navegações para a Inglaterra também vai ser muito poderoso, vai ser muito forte, ela vai colonizar muitos países africanos, ela vai juntar e vai acumular muito capital, certo? Além disso, na Inglaterra tinha um grupo específico que trabalhava para o governo britânico, tá? Tenho certeza que vocês já ouviram falar nos piratas, certo? Os piratas surgiram justamente nesse período das grandes navegações, para roubar as matérias-primas dos navios que estavam trazendo de outras regiões. Aí a Inglaterra, ousadamente, montou um grupo de piratas do próprio governo, certo? Lembrando que pirata só é pirata porque eles eram como os bandidos dos mares, certo? Eles eram bandidos, não tinha uma bandeira específica, não era de um país específico. Por isso que quando a gente assiste filme de piratas ou conhece alguns piratas, no navio deles tem uma bandeira preta, normalmente com uma caveira, né? Isso é para delimitar, para mostrar para as outras pessoas que aquele navio não é um território de um país. Porque quando os portugueses chegaram aqui, por exemplo, tinha a bandeira do Reino de Portugal. Isso era para dizer que aquele navio era um navio do Reino Português. Os piratas não tinham isso. Só que a Inglaterra juntou uma galera e juntou um grupo de piratas para trabalhar para o próprio governo britânico, beleza?
Além disso, lá na Inglaterra, a mão de obra era muito barata e muito grande. Tinham muitas pessoas para se trabalhar lá na Inglaterra, porque nas aulas anteriores, principalmente no 7º ano, vocês devem lembrar disso, que aconteceram algumas revoluções inglesas, né? Revolução Gloriosa e etc. Certo? Essas revoluções que aconteceram, a revolução do puritanismo, por exemplo, que é o surgimento de uma nova religião, e de modo geral, todos esses processos vão acabar excluindo os camponeses que existiam na época da Idade Medieval, vão excluir eles à zona rural e vai acontecer um êxodo para as cidades, certo? Porque lá na região rural da Grã-Bretanha eles vão transformar todo o território em território para a ovelha, certo? Para plantar a ovelha. Por esse motivo também o desenvolvimento da indústria têxtil na Inglaterra vai ser muito farto, vai ser muito grande, certo? Mas aí a gente vai ver que a mão de obra era muito barata e muito farta, porque todas as pessoas da Inglaterra tinham migrado para a cidade, tá? Como Londres, por exemplo, que é a capital da Inglaterra atualmente. Lembrando aí que quando eu falo Grã-Bretanha e falo Reino Unido, eu estou falando também de outros países, tá? País de Gales, por exemplo, do Beiro, tem Irlanda do Norte, se eu não me engano. A Irlanda não faz parte do Reino Unido, mas é só para explicar a vocês que são muitos países. A Grã-Bretanha em si é um grupo de países que tem ali perto, dentro daquela ilha, que são as Ilhas Britânicas, né, que está na Europa, beleza? E eu estou falando de forma geral, estou sempre citando aqui a Inglaterra, mas só porque especificamente foi a Inglaterra quem produziu e que gerou a Revolução Industrial, certo? Além disso, na Inglaterra também era muito rica, o território era muito rico em minérios de ferro e de carvão, certo? Isso vai ser muito importante porque é o carvão que vai ser o motor da Revolução Industrial. Ele vai ser como é, por exemplo, o petróleo hoje pra gente, entendido? Então, pelo motivo de ser muito ricos em minas de carvão e ferro, a Inglaterra também vai desenvolver muito a Revolução Industrial por causa disso, porque no primeiro momento todas as construções vão ser construções ferroviárias a partir de ferro, tá bom? E além do mais, como existia uma população muito forte e muito concentrada nas cidades, o comércio interno na Inglaterra vai ser muito grande, certo? Vai ser muito forte. Além do mais, o puritanismo, que é uma religião nova que vai surgir, que era de uma matéria anterior que nós havíamos estudado, o puritanismo vai permitir que as pessoas tenham lucro, acumulem capital, fiquem ricas, porque o catolicismo, por exemplo, que é a religião mais conhecida para a gente, o catolicismo ele não permite que as pessoas sejam ricas. Lembrando aí que, por exemplo, uma das passagens de Jesus Cristo é dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, certo? Então, o cristianismo ele condena a riqueza, beleza? Agora, pelo contrário, o puritanismo, que é uma religião que vai se desenvolver lá na Inglaterra, o puritanismo ele não condena o lucro, ele não condena a acumulação de capital. Então isso vai favorecer religiosamente também as pessoas a acumularem capital e a ficarem ricas, tá? Porque lembrando que eles vão precisar doar para fazer algo que a religião deles obrigasse, por exemplo, doando dízimo e essas coisas. O puritanismo não exige isso, certo? Isso é um fator também que vai fazer com que a Inglaterra desenvolva a Revolução Industrial, por causa do acúmulo de capital. Lembrando que é uma série de fatores que vai se reunir em torno de uma única motivação, certo? Então, justamente essas mudanças socioeconômicas que eu estava explicando a vocês, todo esse escopo de possibilidades vai mudar a forma de vida das pessoas na Inglaterra, certo? A partir disso, a partir da junção dessas oficinas, da galera trabalhando em um único grupo, a divisão do trabalho, certo? A acumulação de capital por um comerciante e não mais pelo artesão, isso vai fazer com que o capitalismo se desenvolva, certo? Isso vai ser o surgimento do capitalismo. E é por esse motivo também que vão surgir duas novas classes sociais. Que classes sociais são essas? São classes sociais, inclusive, que a gente vê hoje em dia ainda na nossa sociedade, que é a burguesia, certo? E o proletariado, beleza? Quem é essa galera aí? A burguesia industrial, principalmente, são os donos do meio de produção, são os donos das matérias-primas, das máquinas e das empresas, certo? São os donos das empresas. E o proletariado ou o operariado são os trabalhadores, são quem não são o dono do meio de produção, eles são donos da força de trabalho. A gente vende nossa força de trabalho para o patrão e em troca ele dá uma certa recompensa para a gente, certo? Lembrando que os trabalhadores são todos operados, são todos proletários, certo? E os patrões são os burgueses, entendido?
Então isso aí vai aumentar a divisão do trabalho. Essa dicotomia vai começar a surgir, porque, por exemplo, na Idade Média, se existia a aristocracia, se existiam os camponeses, existia uma outra relação social. A partir da Revolução Industrial, vai surgir outras classes sociais, que é a burguesia e o proletariado, beleza? E essas mudanças socioeconômicas também vai aumentar a produtividade, certo? Porque vai existir mais pessoas trabalhando em uma determinada oficina, uma determinada empresa, certo? E vai aumentar a produtividade, porque obviamente, como existe uma divisão do trabalho, não se tem uma pessoa fazendo, por exemplo, uma mesa. Ela tem que pegar lá a sua árvore, desmontar, quebrar a árvore, podar ela até ela se transformar na mesa, né? Quando a gente tem uma divisão de trabalho, cada pessoa faz isso, então a gente consegue fazer mais vezes mais produtos, certo? Então vai aumentar a produtividade, beleza? Só que em compensação também, como eu tinha dito a vocês, quando o trabalhador vai lá e pega a matéria-prima até o final e produz tudo, ele tem o conhecimento de todo o processo de trabalho. A partir do surgimento do capitalismo, do desenvolvimento da Revolução Industrial, isso não vai mais acontecer, certo? Agora o trabalhador vai perder o conhecimento do processo de produção, entendido? Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população da Grã-Bretanha subiu de 600 milhões para 1 bilhão de habitantes. Por quê? Porque aumentou a produção, automaticamente também aumenta a produção de alimentos. Então vai ter mais alimentos para as pessoas se alimentarem, obviamente, né? Então isso vai fazer com que a população cresça, tá? Então vai ter mais trabalhos também, porque cada um vai fazer um trabalho, certo? Então vai aumentar o número de trabalho entre aspas, né? Porque na verdade esses trabalhos vão estar concentrados em empresa e com toda uma condição que a gente vai discutir em uma outra aula. Quais eram as condições de trabalho dos trabalhadores do começo da Revolução Industrial. E por último, a população da Grã-Bretanha, falando agora em si da Grã-Bretanha e não mais da Inglaterra, não só da Inglaterra, agora da Grã-Bretanha completa, ela vai aumentar mais de 3 vezes, certo? Justamente pelo fato de que a própria população da Inglaterra subiu de 600 milhões para 1 bilhão. Então, de forma geral, a própria população da Grã-Bretanha, de toda a Grã-Bretanha, vai aumentar 3 vezes, entendido? Por quê? Por causa da agricultura, né, dos alimentos e do próprio desenvolvimento da medicina, beleza? Então a gente vai dar uma pausa aqui. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu espero que vocês acompanhem também no livro de vocês, certo? Capítulo 3. Vai ter atividades em anexo aí na nossa plataforma. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também se adaptem rápido. A gente ainda está tentando se adaptar a esse novo modo de dar aula. A gente também não é muito expert nisso, mas estamos tentando, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.